Pessoal, publiquei hoje no portal Infomoney um texto falando da decisão da ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, publicada ontem, suspendendo os efeitos da resolução normativa da ANS número 433, que basicamente alterava as regras de franquia e coparticipação de planos de saúde. A OAB ajuizou uma ação pedindo a suspensão da execução dessa instrução normativa e a ministra Carmen Lúcia, numa decisão cheia de argumentos retóricos, populistas, né, acabou suspendendo a execução dessa instrução normativa. A própria ideia de agências reguladoras, que foi um mecanismo implantado pelo governo Fernando Henrique Cardoso com as privatizações, a própria ideia de agências reguladoras, na minha opinião, não é boa. Basicamente, você substituiu a atuação direta do Estado com as empresas estatais pela fiscalização feita por agências que seriam basicamente isentas tecnicamente, essa é a teoria, né? Seriam escolhidos os melhores profissionais do mercado para trabalhar nessas agências para defender o consumidor. Aí já começa um problema, né? No final das contas, o que a gente teve foi a criação de um inferno regulatório. As agências reguladoras produzem normas loucamente e criam com isso um efeito perverso, que é qual? Aumentam os custos de operação das diversas empresas que têm agência reguladora. A gente tem no mercado de aviação civil, a gente tem no mercado de combustíveis, a gente tem agências reguladoras no mercado de saúde, criando empecilhos de toda a natureza que os grandes conglomerados acabam gostando. Por quê? Sempre que você cria um requisito regulatório para ser atendido por uma empresa qualquer, os pequenos empreendedores vão ter mais dificuldade para cumprir. E isso também vai acabar desestimulando a entrada no mercado dos novos operadores, não é? Ou então promovendo a quebra dos pequenos que estão em operação. No final das contas, os grandes adoram regulação, adoram aumento de tributos. É muito comum você ver empresários, grandes empresários, a favor do aumento de tributos. Por quê? Porque eles conseguem pagar aumento de tributos, aumento de custos regulatórios com muito mais tranquilidade. Tem caixa para isso. Os pequenos empreendedores e os novos não conseguem. Então existe toda uma discussão sobre agências reguladoras no capítulo de teoria da captura, que um dia eu vou desenvolver num vídeo específico sobre isso. Mas o que eu queria falar nesse vídeo não é bem isso. Eu queria tratar pura e simplesmente de um conceito que está na cabeça das pessoas e que os políticos e os juízes acabam enxergando como uma demanda para ser atendida e acabam atendendo o desejo da população de ter atendimento com as coberturas mais amplas possíveis, pagando o menor preço, na iniciativa privada. Quer dizer, a gente tem na Constituição Federal o dever do Estado garantir saúde pública universal, enfim, para todos os brasileiros. A Constituição não obriga o empresário que atua, portanto, na iniciativa privada, a assegurar cobertura e garantia para as pessoas. Mas é isso que as pessoas acabam querendo, acabam ajuizando ações para pedir extensão de cobertura que o plano não garante. Eu, uma vez conversando com um juiz muito bem intencionado, muito culto, como em regra os juízes são, e ele me disse que quando aparece na vara dele, quando é distribuído um processo para que ele julgue e diz respeito a plano de saúde, ele concede a tutela, concede a liminar na hora, porque o direito à vida vem em primeiro lugar. Sim, mas se todo mundo pedir liminares, decisões judiciais para conseguir cobertura pelas quais não paga, no final das contas você vai prejudicar a comunidade dos consumidores, porque a empresa não vai conseguir atender todo mundo. Então, esse argumento é falacioso, de que você está garantindo o direito à vida de uma pessoa. E o direito à vida e o direito ao atendimento que as demais pessoas que pagam pelo plano têm direito de receber também. Isso o judiciário não costuma não enxergar.
não é? Infelizmente. Mas a grande culpa começa pelo cidadão. O cidadão quer SUS, saúde pública gratuita, ao mesmo tempo que ele quer ter o direito de escolher pagando um plano de saúde e quer que o Estado regule limitações de aumentos, limitações de coparticipação, limitação de franquia, limitação de sinistralidade. E quando os políticos não fazem isso, as pessoas ainda querem que os juízes consertem, atendam essa demanda, ajuizando ações pedindo coisas assim. No final das contas, o que vai acabar acontecendo é o seguinte: os mais ricos vão ter atendimento médico sempre. Se o Brasil for insuportável para atendimento médico particular, os mais ricos pegam um avião e vão morar no exterior definitivamente, ou vão fazer os seus tratamentos no exterior, longe do governo brasileiro e dos juízes brasileiros. Os políticos que fazem caridade com dinheiro nosso, não é, também vão ter atendimento médico garantido sempre. Eles têm o melhor atendimento possível, pago pelo Estado, mesmo quando se aposentam, não é? No final das contas, quem vai perder com esse jogo é a classe média, os mais pobres, porque operadores de plano de saúde vão pura e simplesmente sair do mercado. O ambiente vai ficar insuportável com tanta regulação e com tanta intervenção judicial para qualquer empreendedor privado. É isso que vai acabar acontecendo. E as pessoas no Brasil não enxergam isso, que essa expectativa injusta, improcedente, de obrigar o empresário a atender às suas necessidades, no final das contas cria um ambiente jurídico ruim para o país, hostil ao empresariado, hostil à liberdade econômica e que no final das contas vai acabar dificultando a vida também dos mais pobres que querem o direito de escolher usando um plano de saúde. Infelizmente, as discussões no Brasil são muito imaturas e as pessoas não percebem isso. Quanto mais oferta de operadores no mercado, quanto mais operadores internacionais houver no mercado, quanto menos regulação houver no mercado, os preços tendem a cair. Caindo os preços, os mais pobres não vão querer usar o SUS, eles vão querer ter o direito de escolher o médico que eles querem ser atendido. Quem fica à vontade de ir no hospital público sem saber qual é o médico que vai atender? O serviço público é assim: mas a saúde pública na França é maravilhosa, no Canadá é maravilhosa. Não é assim. Quem tem dinheiro não vai para um hospital público, porque o conceito de serviço público é de igualdade de atendimento para todo mundo. Você chega no hospital e o médico que está lá é o que vai te atender. Você fica à vontade com isso? De usar os serviços de um médico que o Estado indica, ao invés de usar um médico que você conhece, que foi indicado pela sua família e pelos seus amigos? Sempre que o mais pobre puder escolher, ele vai para um plano de saúde. Os preços têm que ser menores, mas os preços são caros, sabe por quê? Porque muita gente vai buscar atendimento que não pagou, pelo qual não pagou no Poder Judiciário. Porque a população fica pressionando os políticos a aumentarem as coberturas de plano de saúde sem as pessoas pagarem por isso. É por isso que os planos de saúde são caros. Então você que está me ouvindo, adequa a sua expectativa a isso. Tenha consciência disso e não fique defendendo que empresário é obrigado a pagar pela sua saúde, quando você não paga por isso, você não quer pagar por isso, você não trabalhou por isso, você não se virou para ter isso. E se você não está satisfeito com isso, use o serviço público. E se o serviço público é ruim, cobre os políticos para que eles deem um atendimento adequado. Enfim, as conversas adultas no Brasil são muito antipáticas, porque as pessoas não gostam de ouvir coisas nesse nível. Enfim, se a gente não realizar os nossos problemas, se nós não olharmos no espelho para ver quem nós somos, nós não vamos melhorar nunca. Torço para que um dia aconteça, e se alguém estiver me ouvindo, tiver boa vontade de compreender isso, eu vou compartilhar ao longo dos vídeos que eu vou fazendo no YouTube, textos, estudos que vão nessa linha de pensamento, de reduzir a intervenção do Estado na economia para que as pessoas façam as suas próprias escolhas e não os políticos acabem escolhendo o que a gente tem que ter como serviço público ou como serviços privados mesmo, regulados por eles. Tudo bem? Vamos lá, gente. Muito obrigado pela atenção.